CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo da Revista Espírita. Estamos na revista de dezembro de 1858. Vamos reiniciar aqui o estudo das sensações dos espíritos, que a Dilane fez semana passada, mas não terminou. Então a gente reinicia e vamos conversando um pouco, né? Isso é muito interessante. Muito interessante. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, item 8, Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem, melhor do que eu, pode ou pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não alcançaram o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França, Havre, 1863. Médico Jesus, mais uma vez reunidos em teu nome, aqui estamos, estudando a doutrina espírita. Inspirai-nos através dos teus enviados, do mestre Kardec, sua esposa Amélie Boudet, responsáveis por esta obra, os nossos patronos, que eles possam estar ao nosso lado, inspirando-nos, ajudando-nos na compreensão dos artigos a serem analisados. Em nome desses irmãos queridos, em nome do altivo e da direção espiritual do CEAP, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai acima de tudo, iniciamos os estudos em torno da Revista Espírita. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem.
Vamos lá. Revista Espírita, dezembro de 1858. O artigo intitulado Sensações dos Espíritos. Isso é muito importante, porque esse artigo, mais resumidamente, está lá no Livro dos Espíritos, e é um estudo importantíssimo para as nossas vidas. Como é que estão os nossos entes queridos e amados? Eles sentem dores ainda? A dor estava somente no corpo físico? O espírito sente a dor do fogo? O espírito sente a dor da água, da torrente, do vulcão? São perguntas. Se o espírito perdeu um membro, ele continua sem aquele membro? Ele continua sentindo dor naquele membro? Tantas questões interessantes, para nós estudiosos da doutrina espírita. Então vamos lá. Começa assim um artigo. Sofrem os espíritos? Que sensações experimentam? Tais perguntas nos são naturalmente dirigidas e as procuramos responder. Inicialmente devemos dizer que, para tanto, não nos contentamos com a resposta dos espíritos. De certo modo, tivemos que considerar a sensação com um fato através de numerosas observações. Numa de nossas reuniões, pouco depois de havermos recebido uma bela dissertação sobre a avareza, cuja publicação foi feita em nosso número de fevereiro, um dos nossos secretários contou o fato que se segue a respeito daquela dissertação. Abre aspas. Numa pequena reunião de amigos, ocupávamos-nos de evocação, quando, inopinadamente, e sem que o tivéssemos chamado, apresentou-se um espírito que havíamos conhecido muito bem e que em vida poderia ter servido de modelo ao retrato do avarento feito por São Luís. Um desses homens que vivem miseravelmente no meio da fortuna, que se privam não para os outros, mas para acumular sem proveito para ninguém. Foi no inverno e nós estávamos perto do fogo. De repente, aquele espírito nos lembrou o seu nome, no qual estávamos longe de pensar, e nos pediu permissão para vir durante 3 dias aquecer-se à nossa lareira, dizendo que sentia horrivelmente o frio, que voluntariamente suportara durante a vida e que por avareza obrigara os outros a suportar. Acrescentou que isto ser-lhe-ia um alívio, se nós o quiséssemos conceder. Fecha aspas. Então, ele contou aqui um espírito que se aproximou da lareira, lá na Europa, lá na França, frio, e pediu para se aquecer, porque ele sentia muito frio. Foi avarento durante a vida, tinha muito dinheiro, mas se privou de algumas benesses da vida, por ser um miserável, e privou outras pessoas de também assim terem as benesses da vida. Aí pergunta o Kardec, Kardec faz a seguinte pergunta: aquele espírito experimentava penosa sensação de frio, mas como a experimentava? Nisto é que está a dificuldade.
A respeito, dirigimos a São Luís as perguntas que se seguem. Então vamos lá. Primeira pergunta a São Luís. Teríeis a bondade de dizer-nos como esse espírito de avarento, que não tinha mais o corpo material, podia sentir frio e pedir para aquecer-se? Resposta de São Luís. Podes imaginar os sofrimentos do espírito pelos sofrimentos morais. Pode-se imaginar os sofrimentos do espírito pelos sofrimentos morais. Então ele está dizendo que o sofrimento é moral. Aí o Kardec retruca. Compreendemos os sofrimentos morais como pesares, remorsos, vergonha, mas calor e frio, a dor física, não são efeitos morais. Os espíritos experimentam essas espécies de sensações? Aí responde São Luís: tua alma sente frio? Não, mas tem a consciência da sensação que age sobre o corpo. Olha que resposta, hein? Realmente, a nossa alma não sente frio, mas quando a gente sente frio, a gente sente a sensação. Né? A nossa alma sente frio? Não, mas tem a consciência da sensação que age sobre o corpo. Aí Kardec vai e novamente refuta, retruca, né? Parece disso decorrer que esse espírito de avarento não sentiu um frio real, tinha a lembrança da sensação do frio que havia suportado, e esta lembrança lhe era como uma realidade, tornava-se um suplício. Aí São Luís responde: é mais ou menos isso. Fique bem entendido que há uma distinção que compreendeis perfeitamente entre a dor física e a dor moral. Não se deve confundir o efeito com a causa. Então, olha só, a causa, a sensação o espírito sente a sensação, mas a causa está no corpo. Uma vez não tendo mais o corpo, o espírito continua com a sensação, é a reminiscência, é a lembrança que ele guarda, porque ele não se desligou da matéria, como deveria. Aí diz Kardec: se bem compreendemos, poder-se-ia, ao que parece, explicar as coisas do seguinte modo. Aí Kardec vai fazer essa explicação, que está lá no livro dos Espíritos, né? O corpo é um instrumento da dor. É senão a causa primeira, pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Esta percepção é o efeito. É o efeito. A causa foi lá o corpo que se queimou, que sentiu frio, que aconteceu. A alma tem a percepção, que é o efeito disso. A lembrança que disso conserva pode ser tão penosa quanto a realidade, mas não pode ter ação física. Olha, a lembrança que disso conserva pode ser tão penosa quanto a realidade, mas não pode ter ação física, não tem mais o corpo físico. Ela tem a lembrança. É igual aquele que amputa um membro e tem a lembrança ali da dor e o membro continua doendo ou coçando. Realmente, nem frio, nem calor intensos podem desorganizar os tecidos. A alma nem pode ficar gelada nem queimada. Não vemos diariamente a lembrança ou a apreensão de um mal físico produzir o efeito da realidade ou ocasionar até a morte? Todo mundo sabe que pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais.
Certamente, a sede não é esse membro, o qual nem é mesmo o ponto de partida da dor. O cérebro conservou-lhe a impressão. Eis tudo. Pode-se, pois, crer que existe algo de análogo nos sofrimentos dos espíritos após a morte. Está aí. Então, existe algo de análogo, como o homem conserva na sua memória, no seu cérebro, a dor daquele membro. E o membro nem existe mais, ali não foi a causa da dor, a dor não está mais ali. Então, o espírito guarda essa reminiscência, essa lembrança. Por isso que ele sente a dor. Mas não existe a dor física, isso está na mente dele. Serão justas estas reflexões? Pergunta Kardec a São Luís. E ele responde, sim. Mais tarde compreendereis ainda melhor. Esperai que outros fatos vos forneçam novos pontos de observação. Podereis tirar conclusões mais completas. Aí continua Kardec. Isto se passava no começo do ano de 1858. Efetivamente, desde então, um estudo mais aprofundado do perispírito, que representa um importante papel em todos os fenômenos espíritas e do qual ainda não se havia tomado reconhecimento. As aparições vaporosas ou tangíveis, o estado do espírito no momento da morte, a ideia tão frequente do espírito de que ainda se acha vivo, o quadro impressionante dos suicidas, dos supliciados, dos que se absorveram nos prazeres materiais e tantos outros fatos vieram lançar uma luz sobre esta questão e deram lugar a explicações cujo resumo fazemos a seguir. Então, Kardec vai fazer um resumo de todas essas sensações do espírito. Vamos lá. Vocês desencarnados, se sentem dores, que estão nos ouvindo, vão entender muito bem de onde vem essa dor aqui agora, com o nosso mestre Kardec. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. O perispírito, que é o corpo que vocês têm, vocês não têm mais o corpo físico, é o laço que liga a matéria física ao espírito. É o laço. É tirado do meio ambiente do fluido universal. Quer dizer, vem do fluido cósmico universal. O mesmo princípio dessa matéria. Tem simultaneamente algo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Essa é a composição do perispírito. Poder-se-ia dizer que é até certo ponto da matéria. Poder-se-ia dizer que é a quinta essência da matéria, melhor dizendo. É o princípio da vida orgânica, mas não o é da vida intelectual. É o princípio da vida orgânica. É o perispírito que formata o corpo físico. A quinta essência da matéria, quer dizer, é uma matéria sutil. É matéria, mas ele é muito sutil, quinta essenciada. A vida intelectual está no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, estas sensações estão localizadas em órgãos que lhes servem de canal. Destruído o corpo, as sensações tornam-se gerais. Eis porque o espírito não diz que sofre da cabeça em vez dos pés. Além disso, é necessário não confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo.
Não podemos tomar estas últimas senão como termo de comparação e não como analogia. Um excesso de calor ou de frio pode desorganizar os tecidos do corpo, entretanto não atinge o perispírito. Desprendido do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é como o do corpo. Contudo, não é um sofrimento exclusivamente moral, como o remorso, de vez que se queixa de frio ou de calor. Não sofre mais no inverno do que no verão. Vimos-los passar através das chamas sem experimentar nenhum sofrimento. Assim, nenhuma impressão sobre eles pode exercer a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo, de que o próprio espírito nem sempre se dá perfeita conta, precisamente porque a dor não é localizada e não é produzida por agentes externos. É mais uma lembrança do que uma realidade, posto seja uma lembrança realmente penosa. Há, entretanto, algo mais que uma lembrança, como passaremos a ver. Então vamos lá. Estão mexendo ali com as flores, né? Então, o homem, ele tem um corpo físico, tem o corpo espiritual, que é o perispírito, e o espírito. O perispírito liga o corpo físico à alma. Quando há a morte, esses laços se rompem. A sensação é do espírito, mas a causa primeira é do corpo físico. O corpo é que sente, não é o espírito. O espírito tem a sensação. E por comparação, não é uma analogia porque não está ligado ali direto. Você, por comparação, você vai entender que o espírito acaba guardando aquelas sensações. É uma lembrança daquilo. E como o espírito está apegado ainda à matéria, ligado ainda ao corpo, à matéria física do planeta, ele acaba tendo a sensação de frio ou de calor. Mas como ele disse aqui, espírito passa pelo fogo, passa pela água e não sente nada. Porque nem a água, nem o fogo, nem a explosão, nada vai destruir o corpo espiritual. Nada. O corpo espiritual vai continuar ali. Agora ele tem aquela sensação. O espírito que se suicida, dá um tiro na cabeça, ele vai ficar com aquele buraco sangrando, com dor na cabeça. Por quê? Porque ele sabe que aquilo dói, aquilo doeu no corpo. Então ele tem aquela sensação. Quando ele é trabalhado, quando ele é ajudado, aquela sensação deixa de existir. Deixa de existir. Volta a sangrar, volta a doer, quando ele lembra do fato. É isso que ele disse aqui. Então vamos lá. Ensina-nos a experiência que no momento da morte o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não se dá conta da situação, não se julga morto, sente-se vivo, vê o corpo ao lado, sabe que é seu, mas não compreende que do mesmo esteja separado. Esse estado dura enquanto existe um lugar entre o corpo e o perispírito. Recordemos a evocação do suicida, da casa de banhos de Santa Marina, descrita em nosso número de junho. Como todos os outros, ele dizia: entretanto, sinto que os vermes me roem. Ora, seguramente, os vermes não roem o perispírito, e ainda menos o espírito, apenas roem o corpo. Mas como a separação entre o corpo e o perispírito não era completa,
o resultado era uma espécie de repercussão moral que lhe transmitia a sensação de que se passava no corpo. Repercussão talvez não seja o vocábulo, o qual poderia fazer supor um efeito muito material, mas antes a visão daquilo que se passava em seu corpo, o qual estava ligado ao seu perispírito e lhe produzia uma ilusão que tomava como realidade. Assim, não é uma lembrança, pois que em vida não tinha sido roído pelos vermes, era um sentimento atual. Vemos por aí as deduções que podem ser tiradas dos fatos quando observados com atenção. Então, olha aí, um fato a mais. Como a pessoa, ela não se separou completamente do corpo, ela sente ainda os vermes roerem seu corpo físico. Não é uma lembrança, porque quando vivo isso não acontecia, né? Então vamos lá. Desprendido do corpo, o perispírito experimenta a sensação. Entretanto, como esta não lhe chega através de um canal limitado, é geral. Ora, como na realidade existe apenas um agente transmissor, desde que é o espírito quem tem a consciência, disto resulta que se pudesse existir um perispírito sem espírito, este não sentiria mais do que o corpo quando morto. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a qualquer sensação dolorosa. É o que acontece com os espíritos completamente depurados. Sabemos que, quanto mais estes se depuram, tanto mais eterizada se torna a essência do perispírito, de onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o perispírito se torna menos grosseiro. Então, boa tarde. A senhora seja bem-vinda. Vamos continuar aqui. Está entendendo a sensação dos espíritos? Muito bem. Tudo bem com a senhora? Vamos lá. Dir-se-á, entretanto, que as sensações agradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito, assim como as desagradáveis. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve sê-lo igualmente a outras. Sim, sem dúvida, para que as provém unicamente da influência da matéria que concebemos, que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume de nossas flores, nenhuma impressão lhe causa. Entretanto, há neles sensações íntimas de um encanto indefinível, do qual nenhuma ideia podemos fazer, porque, a tal respeito, somos como cegos de nascença em relação à luz. Sabemos que isto existe, mas por que meio? Nossa ciência aqui faz alto. Sabemos que há percepção, sensação, audição, visão, que estas faculdades são atributos de todo o ser, e não como no homem, de uma parte do ser. Mas ainda, uma vez, por que meio? Eis o que ignoramos. Os próprios espíritos não nos podem dar contas, porque nossa linguagem não é apta a exprimir ideias que não possuímos. Do mesmo modo que um povo cego não teria expressões para exprimir os efeitos da luz, ou a linguagem dos selvagens, meios para descrever as nossas artes, as nossas ciências e as nossas doutrinas filosóficas. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões de nossa matéria, queremos falar dos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo
não tem analogia aqui na Terra. Já o mesmo não se dá com aqueles cujo perispírito é mais denso. Estes percebem os nossos sons, os nossos odores, mas não por uma parte limitada do seu ser, como quando vivos. Poder-se-ia dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o seu ser, e assim chegam ao sensorium comum, que é o próprio espírito, posto que, de maneira diferente, e talvez mesmo com uma impressão diferente, o que produz uma modificação na percepção. Eles ouvem o som de nossa voz, entretanto nos entendem sem o recurso da palavra, pela simples transmissão do pensamento, o que vem em apoio daquilo que dizíamos. Isto é, que tal penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado é o espírito. Quanto à visão, ela independe de nossa luz. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma. Para esta não existe obscuridade. No entanto, ela é mais extensa e penetrante nas mais depuradas. A alma ou o espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, estas são obliteradas pela grosseria dos nossos órgãos. Na vida extracorpórea, o são cada vez menos à medida que se esclarece o envoltório semimaterial. Boa tarde, sejam bem-vindos. A gente está estudando aqui a Revista Espírita. Como eu estou falando para espírito, eu estou lendo. Vocês são espíritos encarnados, agora eu posso explicar alguma coisa. Então, o que nós estamos lendo aqui? Um artigo sobre a sensação dos espíritos. Os espíritos sentem dor? Os espíritos sentem odor? Os espíritos têm as nossas percepções? O fogo queima o espírito? A água afoga o espírito? Essa é a questão, e é isso que nós estamos estudando aqui. Tá? E eu estou lendo. Então, concluímos até aqui que a ação imediata da dor, quem recebe é o corpo físico. E o espírito guarda uma lembrança dessa dor. Então, inicialmente, ele diz que isso é moral. Mas como pode ser moral uma dor física? Como é que o espírito reclamou de frio, reclamou do calor? Isso para os espíritos inferiorizados. Os espíritos elevados não sentem mais isso. Esses ligados à matéria sentem. Então eles guardam. Se você sente uma dor, você guarda na sua memória, na sua lembrança, a dor de uma queimadura, da amputação do membro. Às vezes a gente amputa um membro, às vezes não, isso é comum, as pessoas sentirem dor naquele membro, sentir coçar o membro, e o membro não está mais ali. Como é que ela sente coçar? É o cérebro que guardou aquela lembrança. Mas quando a gente estuda com mais aprofundamento as sensações dos espíritos, alguns suicidas reclamam que os vermes estão roendo o corpo dele. Ora, em vida, os vermes não roeram o corpo dele. Então ali não há uma lembrança. Ali o que está acontecendo é uma sensação. Por quê? O perispírito do suicida ainda não se desligou completamente do corpo físico. Ele ainda está ligado ali. Então ele se ressente daquilo. É algo que ele sente, que ele está sentindo de fato. Isso devido à sua inferioridade, devido ao seu tipo de morte, tá? Que é o suicídio. Saindo daquela situação, ele consegue se separar e não mais sentir aquela dor. Basicamente é isso que a gente viu aqui. Mas o espírito, o fogo não o destrói, nem a água o consome. Isso ele está livre desse tipo de ação que a matéria sofre. Ficou claro isso que eu falei? Apesar de chegar agora? Pois bem, ainda vou ter que ler mais um pouquinho.
Mais uns 10 minutinhos a gente acaba e conversa, tá bom? Vamos lá. Tirado do meio ambiente, este envoltório varia segundo a natureza dos mundos. Então, vocês são espíritas, é a primeira vez que vem a uma casa espírita? Já conhece. Então, nós somos compostos de um corpo físico, de um corpo espiritual e somos espíritos. A senhora sabe disso, né? Tudo bem. Desencarnado é o espírito com o seu corpo espírito, com o seu corpo espiritual, ou perispírito. Ele está dizendo, e esse corpo espiritual ele é tirado do meio ambiente que varia segundo a natureza do mundo, que é a parte mais externa do perispírito. Passando de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório como nós mudamos de roupas, ao passar do inverno ao verão, ou do polo ao equador. Então, quando a gente vai para uma região fria, a gente bota uma roupa fria. Quando vai para uma região calorenta, a gente coloca uma roupa mais leve. Quando a gente vai no mundo, vamos reencarnar em Marte, a gente vai ter que botar uma roupa condizente com o planeta Marte, como colocamos uma roupa condizente com o planeta Terra, e assim por diante. É essa parte mais externa do perispírito que a gente não vai entrar aqui em detalhes agora. Quando nos vêm visitar, os espíritos mais elevados revestem-se, pois, de seu perispírito terrestre, e desde então suas percepções se operam como nos nossos espíritos comuns. É como o escafandrista, ele vai no fundo do mar ali desempenhar uma tarefa de soldador, ele tem que botar aquela roupa pesada de ferro, escafandro. O homem vai na lua, ele coloca uma roupa para ir na lua, ele não pode ir com essa roupa aqui, não, ele não aguenta, ele morre. Mas todos, tanto inferiores como superiores, nem ouvem nem sentem senão aquilo que querem ouvir e sentir. O espírito fica ouvindo a nossa conversa só se ele quiser. Se ele não quiser, ele não ouve. Ele só ouve aquilo que ele quer. Agora, tem espírito fofoqueiro? Tem. Aí ele quer fazer fofoca, ele quer ouvir, aí ele vem ouvir. Sem órgãos sensitivos, podem à vontade tornar-se suas percepções ativas ou anulá-las. Porque a nossa percepção está nos sentidos, o ouvido, os olhos, o olfato, o tato, o paladar. No espírito está nele todo, então ele pode se anular e não querer sentir nada junto a nós. Sem órgãos sensitivos, podem à vontade tornar as suas percepções ativas ou anulá-las. Existe apenas uma coisa que são obrigados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. Então, o conselho dos espíritos superiores, eles são obrigados a ouvir. Mas, com relação a nós, eles ouvem se eles quiserem. A vista é sempre ativa, mas podem tornar-se reciprocamente invisíveis. Segundo a posição que ocupam, pode ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não nos superiores. Nos primeiros momentos em que se segue a morte, a visão do espírito é sempre confusa e perturbada. Classifica-se à medida que se desprende e pode adquirir a mesma clareza que durante a vida, independentemente de sua penetração através dos corpos para nós opacos. Quanto à sua extensão através do espaço infinito, no passado como no futuro, depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Então, o que ele falou aqui? Os espíritos inferiores não podem se ocultar dos espíritos superiores. E eles são obrigados a ouvir os conselhos dos superiores. O espírito inferior não pode se ocultar dos superiores, mas o superior pode se ocultar deles. Então, eu sou um espírito superior, não quero ser visto aqui, eu me oculto. Eles não vão perceber a minha presença. Entenderam?
Sou um espírito inferior. Aí não tem como me ocultar. E quanto à lembrança do passado, ver o futuro, isso vai depender da elevação de cada espírito. Dirão que toda esta teoria não é nada animadora. Imaginávamos que, uma vez desembaraçados do grosseiro invólucro material, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos. Quer dizer, muita gente morre e diz assim, vai descansar. Ninguém descansa. Não existe esse descanso. E eis que ensinam que sofremos ainda, desta ou daquela maneira, mas nem por isto deixamos de sofrer. Ai de nós, podemos mais sofrer e por muito tempo, mas também podemos não mais sofrer, desde o momento em que deixamos a vida corpórea. O que você acha? Paramos aqui ou continuamos fechando esse pedaço? Para não cansar tanto, que foi uma leitura comprida, né? Então nós vamos parar aqui, ó. Estes sofrimentos terrenos, a gente continua aqui semana que vem. Vamos dar uma parada. E amanhã, quarta-feira, será a reunião pública sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, com os trabalhos de tratamento. Então nós agradecemos ao nosso Kardec, à nossa Amélie Boudet, patronos deste estudo, pelo artigo estudado, pela compreensão que nos deste das sensações do Espírito. Obrigado ao altivo e aos espíritos guias da nossa casa de amor. Em nome desses irmãos, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinho, do amor de Jesus Cristo e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da tarde de hoje, em torno da Revista Espírita. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.